senhoras e senhores. Boa noite aqui da Suíça, boa tarde para Curitiba, boa tarde para São Paulo, boa noite para Angola, boa noite para Moçambique, boa noite para Portugal. Para quem não conhece ainda, essa é a plataforma Sem Domínio. É uma plataforma composta por um blog e por várias estruturas que nós estamos organizando e montando em função das nossas lives e de entrevistas montadas em vídeo. Agora, para o mês de março, para o fim do mês de março, essas entrevistas que estão sendo gravadas nas lives e fora das lives, elas também vão ser disponibilizadas no podcast. Mas, por enquanto, o que a gente está fazendo em vídeo são 3 programas. O Conversas Sem Domínio, que acontece quase todos os dias, às 18h30 do Brasil. O Arena Sem Domínio, que acontece toda terça e quinta, às 19h30 do Brasil. E o Ogier Book Política Hoje, que acontece às quartas e sextas, às 19h30. Nós estamos organizando isso para que cada um desses programas tenha o seu próprio canal do YouTube, mas no Twitch, no Facebook, esses programas são transmitidos todos dentro da mesma página, todos dentro da mesma plataforma. Tá? No blog, nós temos tido publicações semanais. Eu tenho escrito semanalmente, o Gerbook tem escrito também semanalmente, sem falta. O Dr. Everson tem escrito semanalmente, o Fernando Livong, de Angola, tem escrito mais ou menos a cada 15 dias, e os outros autores que vão escrever com a gente estão se organizando e devem começar a publicar em breve. Então, sejam bem-vindos à plataforma, e hoje eu trago uma pessoa que, para mim, em especial, é uma pessoa especial. Mas ele não é especial porque ele ficou liso antes que eu, apesar que eu também estou no mesmo caminho. Ele é especial porque nós começamos a jornada da psicologia juntos, nós começamos a faculdade de psicologia juntos, terminamos juntos, apesar de eu ter sido um aluno menos brilhante e menos dedicado e mais briguento com os professores. Eu consegui terminar junto com o Fabiano. O Fabiano Mello, ele é psicólogo, psicanalista, é mestre em filosofia e doutor em filosofia. E há mais ou menos 15 dias atrás, esse meu querido colega de faculdade publicou um artigo chamado O Sujeito e o Neoliberalismo. E é um artigo que para mim foi muito tocante. Eu sou leitor do Foucault, que é um filósofo francês, gosto muito do Foucault, que trata muito dessa relação do econômica do homem na sociedade e das relações de poder dentro dessa estrutura. E o artigo do Fabiano é muito interessante, principalmente para esse momento que a gente vive no Brasil, onde 2 coisas importantes acontecem na estrutura. A primeira é a perda do direito democrático de expressão. As pessoas trocaram a conversa e o diálogo, o debate, pelos discursos de ódio, e, portanto, a discussão, o debate, a construção coletiva está interrompida. E a segunda coisa é que, como fruto disso, o Brasil vive a total falta de rumo. Fabiano, boa noite. Seja bem-vindo, cara, com muito carinho. Boa noite, Raul. Boa noite quem está nos assistindo. Eu é que agradeço, né, a generosidade, o convite, poder falar com você. Realmente, isso é muito prazeroso, porque, como você bem lembrou, né, fomos colegas de faculdade, nos conhecemos lá em meados de 1996, né, inclusive nossa turma está fazendo agora 20 anos de formatura. Aqui, Jaque Pukeves, amiga nossa aqui, que já está acompanhando também, né, que é da mesma época. E aí depois eu tive a oportunidade de te encontrar em outras 2 situações que foram muito legais, né? Uma delas... Opa, acho que aí, voltei. Uma delas foi lá na... Voltei, né? Uma delas foi lá no mestrado em filosofia, né? Que você estava lá iniciando o seu 2º mestrado, né? Na época você já tinha um mestrado em educação e nós nos encontramos lá na filosofia, né, da PUC, podemos conversar, retomamos o contato lá, né, naquela época, no mestrado em filosofia. Verdade. E depois, assim, eu vou lembrar até hoje que você foi um dos caras que me deu a primeira oportunidade em docência na psicologia, né? Que a gente sabe, nós, vindos da psicologia, a gente leciona em outras áreas e a gente adora também, claro, eu leciono hoje no direito, também gosto muito, mas a psicologia é uma paixão, né? A gente sabe disso.
E você me deu a primeira oportunidade de lecionar quando coordenava um curso de graduação aqui em Curitiba, e eu vou ser sempre grato a isso, vou lembrar isso sempre com muito carinho. E desde lá, então, a gente vem nessa caminhada de pesquisa, de ensino, né, de transmissão na psicologia, na psicanálise, na filosofia, e a filosofia me possibilitou isso, essa articulação também com a política, né? Não a política partidária, mas uma discussão filosófica, né, sobre a política e psicológica, por que não? Né? Eu acho que temos muito da psicologia na economia, na política. E esse meu artigo, publicado mais recentemente na revista de psicanálise analítica, ele fala justamente sobre isso, né? Uma articulação entre a psicanálise, a filosofia e a economia, né? A política, para a gente pensar um pouco a situação que nós estamos vivendo, enfim, para trazer um pouco mais senso crítico e reflexão. Acho que está faltando bastante isso nos dias atuais, né, Raul? O pessoal perdeu um pouco a mira das coisas. Ontem, Fabiano, a gente tava conversando no programa de futebol que a gente tem no Arena, e a nossa discussão ficou muito em função da questão da pandemia, porque o futebol parou e tal. E o tópico mais chocante para nós foi que uma parte desse processo de prevenção da expansão da pandemia, ele depende dos indivíduos e das suas práticas de higiene pessoal, que é o uso da máscara, a higienização da mão e o distanciamento, né, a manutenção do distanciamento. Mas a gente, analisando de um ponto de vista da psicologia, a gente sabe que muitas vezes, acho que meu áudio continua, minha imagem caiu. Tá. A gente, do ponto de vista da psicologia, a gente sabe que existem forças internas que impulsionam a gente na busca de um algo mais, ou de sensações, ou de encontros mais intensos, e que muitas vezes isso acaba chegando num ponto do prejuízo individual em relação a isso, como, por exemplo, acontece na busca incessante por sensações e novas experiências relacionadas à droga, né? O cara vai fazendo isso mesmo sabendo do prejuízo que isso causa, o impulso infreável de fazer o uso da droga, que eu vejo hoje como muito similar com o impulso infreável de deixar o nariz para fora da máscara, ou de não usar a máscara. Como é que você, como psicólogo, ou seja, pensador dos indivíduos, como psicanalista, pensador da mente, dos seus processos, e como filósofo, um pensador do espaço social, do espaço de mediação social, um pensador da polis, está vendo a situação que a gente vive hoje? Bom, é, eu acho assim, as coisas elas são sempre muito interligadas, né? A gente, quando pensa em psicologia, e pensa em economia, e pensa em política, e pensa em comportamento, enfim, tudo isso está muito ligado, né? No próprio artigo, eu comento com uma fala do professor Vladimir Safati, lá da USP, ele diz assim, até me permita aqui só reproduzir, para não cometer nenhum, né, nenhum engano aqui, ele diz o seguinte, a economia é a continuação da psicologia por outros meios, né? Isso vem de um conceito de transdução que é assim, uma coisa influencia a outra, né? Então esse movimento que a gente tem hoje das pessoas, por exemplo, insistirem, ainda que por motivos inconscientes, né, em comportamentos que são nocivos a elas e nocivos às outras pessoas, né? Isso faz parte realmente de uma maneira de funcionar que Freud nos ensinou lá atrás, que é a ideia do princípio do prazer, desprazer, e principalmente o conceito de pulsão de morte. Ou seja, nós temos impulsos internos que nos levam, né, a movimentos, a comportamentos, então, por assim dizer, que são nocivos, né? E nós não percebemos que são nocivos. E ainda por cima, argumentamos, né, dizendo que não são nocivos, né? E hoje em dia, vou além, já entrando um pouco nesse assunto do neoliberalismo, ainda por cima, hoje em dia isso vem disfarçado, vamos dizer assim, num discurso de ser livre, por exemplo. Então, assim, bom, ninguém me obriga a usar máscara porque eu sou livre. Né? Assim, ninguém me obriga a tomar vacina porque eu sou livre. Né? Então, é claro que a liberdade é uma coisa que todo mundo sempre buscou.
né? Agora, peraí, né? Viver na polis, viver em sociedade, né? Necessita também, Freud vai dizer isso, renúncias, né? Nós somos hedonistas por excelência. Né? Aristóteles já ensinou isso para a gente, Platão, filosofia grega, todo modo geral, o ser humano busca a felicidade, busca o prazer. Nós temos uma essência hedonista de buscar o prazer. É claro que usar uma máscara incomoda, né? Então, assim, é mais prazeroso não usar máscara, né? Agora, o que mais, assim, até que ponto eu posso levar esse meu prazer individual, né? E assim, reivindicando uma ideia de liberdade, né? Até que ponto isso atrapalha, né, a minha convivência na sociedade? Freud vai dizer que uma vida civilizada só é possível a partir da renúncia de muitos desses aspectos que nós entendemos que são prazerosos e satisfatórios. Uma civilização é fundada na renúncia. Né? Se eu fizer tudo que eu tenho vontade, eu tenho que aquilo que o Hobbes vai dizer, que é a guerra de todos contra todos, é o homem ao lobo do homem. Se eu levar o meu egoísmo extremo às últimas consequências, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Né? Volta para o que eles chamavam de é o retorno da barbárie, né? Exato, é o retorno da barbárie. A gente vê isso muito bem naquele filme O Poço, né? O Poço, esse filme que foi, não sei se você teve a oportunidade de assistir, o ano passado se discutiu muito aqui no Brasil sobre esse filme. Ele retrata muito essa teoria hobbesiana, né? Da questão do individualismo elevado às últimas consequências, o egoísmo que interfere na vida coletiva e mais, e faz com que o próprio sujeito acabe sendo consumido por isso. Ou seja, ninguém sobrevive se o individualismo extremo for levado às últimas consequências. Porque o Hobbes vai dizer, o cidadão pode ter medo de mim, né, e pode me matar primeiro. Ele pode achar que eu sou uma ameaça para ele e pode me matar. Então, se eu também pensar assim, individualista ao extremo, como se todo mundo é uma ameaça e eu realmente tenho que defender o meu lado primeiro, eu tenho que lembrar que tem alguém que também vai estar pensando isso e pode me matar por achar que eu sou uma ameaça. Ou seja, é a guerra de todos contra todos, é a barbárie, não sobra ninguém. Então, Hobbes vai propor isso lá num pacto, né? Um pacto social. Então, eu tenho que fazer, e esse pacto, Freud vai dizer, que incide em você abrir mão de coisas. Eu não posso ter todo o prazer do mundo. Se eu tiver todo o prazer do mundo, bom, eu vou viver até no máximo uns 27 anos, como, né, viveram alguns ídolos do rock lá, que eles levaram a sua vida, né, prazerosa às últimas consequências. Isso para dizer o mínimo. Isso se eu não levar um monte de gente junto comigo. Nesse momento que a gente está agora, a gente sabe que tem muito isso também. A minha atitude responsável, ela interfere diretamente na vida do outro, né, na vida do outro. Isso é o mais terrível de tudo isso. O Platão, eu não vou conseguir citar o Platão literalmente, mas ele coloca algo como assim, o homem livre é aquele que aceita o seu destino. E, em última instância, o que ele está colocando assim, é que o garoto que chega em casa e não faz a tarefa de casa, e posterga a tarefa de casa, ele vai passar a tarde inteira livre, jogando bola, mas com aquela sombra da tarefa de casa escravizando ele e amedrontando ele, e que quando ele chegar à noite ele vai ter a tarefa de casa para fazer. E aí o Platão diz o seguinte, que se ele chegasse em casa e fizesse logo a tarefa de casa, ele realmente estaria livre. Né? O que eu percebo muito nesse momento, e aí não é só uma questão brasileira, é uma questão até quase ocidental, é que nós entramos num espaço onde nós confundimos o ser livre com não assumir nenhuma responsabilidade, com não assumir nenhum compromisso e com não assumir nenhum sacrifício em relação à comunidade que a gente vive. Então, eu sou livre no momento em que eu não ponho nenhum investimento de mim na comunidade que me cerca. E isso está chegando a consequências que são bastante severas. Né? Uhum. Um pouco disso no Brasil vem desse rancor que sobrou desses longos períodos de corrupção e que fizeram com que as pessoas comprassem novamente, como foi no tempo do Fernando Collor, o discurso anticorrupção. E a compra desse discurso anticorrupção como sendo algo
vindo de fora, quer dizer, nós vamos eleger um presidente que mude a conduta do país, ao invés de eu mudar a minha própria conduta, nos trouxe consequências que, nesse momento, são bastante nefastas. Qual é a diferença entre se ser livre e se viver numa sociedade liberal? Pô, ótima pergunta, Raul. Sempre muito inteligente, né? Eu li o teu artigo e fiquei 15 dias mastigando o teu artigo para conseguir entender. Tá. Pô, você vê assim, eu começo, né, o artigo justamente definindo essa questão, trazendo um pouco da história do liberalismo, né, como uma ciência política, uma filosofia política, né? A gente tem que entender que tudo isso que a gente fala, tudo isso que as pessoas falam, né, os políticos às vezes falam um pouco sem conhecer, sem saber, mas tem toda uma história, né, por trás de todos esses movimentos ideológicos. A ideologia é importante porque todos eles têm a sua consistência, todos eles têm a sua construção, né, os seus argumentos, a sua epistemologia, enfim, né? E o liberalismo, ele fundado lá por Locke, né, vamos dizer assim, mas pensando em liberdade econômica, vamos dizer assim, acho que para um pouquinho, a liberdade econômica vem muito com Adam Smith, né, assim, que é aquele que realmente traz as ideias de John Locke, para esse campo do liberalismo econômico, né? Eu coloco um ponto importante ali no texto, que ele é influenciado por um pensador da época, por um filósofo bastante contestador, crítico da época, né, médico e filósofo, que era o Bernard de Mandeville. E o Bernard de Mandeville, na Inglaterra, ele lançou panfletos na época, assim, uma poesia chamada Fábula das Abelhas, é meio poesia, tá, uma fábula, que basicamente ele vai dizer, assim, nas entrelinhas, a seguinte ideia ele passa para todo mundo, distribui esses panfletos, né, era assim a maneira que se comunicava, que a informação naquela época era propagada, um panfleto que dizia assim: os vícios individuais conduzem às riquezas coletivas. Né? Então, ele diz assim, eu preciso do bêbado, né, o que hoje a gente chamaria do alcoolista, mas vamos chamar com a linguagem da época, não entendam mal aqui, né? Mas o sujeito que vai e bebe excessivamente nos locais lá que tinham para a época, porque assim eu vou manter o lugar que vende isso girando economicamente. Então, assim, se eu não tiver o sujeito que tem os vícios individuais, eu não faço a economia girar. Mandeville vai dizer isso, só que ele diz isso de uma maneira muito escancarada. E ele não foi bem entendido na época. Ele foi tratado como um libertino, alguém que fazia apologia aos vícios, e ele foi detonado na época, vamos dizer assim. Né? Ele foi detonado. Ele por várias vezes tentou explicar, né, na verdade, que não era isso, não era uma apologia ao vício, ele estava simplesmente mostrando o que era a essência das sociedades nesse movimento do humano com a sociedade. Eu preciso do sujeito. Por que a gente tem hoje, né, uma propaganda da bebida, uma propaganda que aparece na televisão, até um tempo atrás a gente tinha do cigarro, tal. Por quê? Porque os impostos são altos, porque isso movimenta muito a economia, e aí, então, eu preciso disso, vamos dizer assim, a economia precisa disso. Então, não se trata moralmente essas questões, vamos dizer assim. Aí, Mandeville foi detonado. Adam Smith, o que ele faz? Ele transfigura essas ideias de Mandeville para um linguajar mais palatável, como você utilizou a expressão esses tempos aí que eu achei muito interessante numa das revistas que você fez aqui. Um linguajar mais palatável para a época. Mas a essência é a mesma, ou seja, assim, eu preciso, o sujeito precisa ser livre para ele fazer o que quiser, e isso, na riqueza das nações, a gente vai dizer muito isso, ele tem que ter liberdade de venda, de compra, tem que fazer a coisa girar, enfim, para a economia funcionar, atendendo esse princípio hedonista, né, de atender suas satisfações individuais. Ele fez isso. E o pensamento liberal ele vai encontrar depois uma argumentação forte nos utilitaristas. Né? O Jeremy Bentham e o Stuart Mill, os utilitaristas, eles vão pegar essa ideia liberal e vão trazer para uma coisa que é muito interessante se a gente for analisar, que é assim, a maior felicidade para o maior número de pessoas possível. Né? Então, assim, as liberdades individuais, vamos dizer assim, que precisam ser para o maior número de pessoas possíveis. Né? E o Adam Smith, quando ele também então está trabalhando essa questão liberal,
ele vai dizer que essa troca, a venda, a compra, a liberdade econômica, a liberdade, enfim, ela era importante, né? E quando era questionado, mas como é que as pessoas, como é que isso não vai promover o caos, vamos dizer assim? A solução vinha de um conceito, veja, um apelo ao transcendental, que era a ideia de mão invisível. O conceito de mão invisível, né, que às vezes vai dizer assim, não se preocupem, a mão invisível organizará essas relações comerciais. A mão invisível organizará aquele que quer comprar, aquele que quer vender, o pobre, o rico, enfim, e todos vão usufruir dos benefícios dessa liberdade. Mas veja que ele apela a um conceito transcendental de mão invisível. E isso é o que a gente vai dizer que é a ilusão, a fantasia. E veja, ilusão não é um erro, mas né, você sabe muito bem, estou falando para as pessoas, de repente, que não são familiarizadas com os conceitos psicológicos, que a fantasia é um recurso que a gente utiliza para tornar alguma coisa, assim, vamos dizer assim, suportável. Né? Então, é muito fácil eu construir algo imaginário para dizer, tá bom, a mão invisível, não, então beleza, agora eu fiquei mais tranquilo. É muito fácil achar assim, essa figura vai resolver todos os problemas, ele vai ser um salvador, ufa, então eu fico tranquilo. As ilusões que são necessárias para o ser humano poder suportar a vida que é dura, né? A vida que é dura. Então Freud vai dizer lá no Futuro de uma Ilusão, o papel da religião é muito esse, né? Você ter, por exemplo, um discurso de ilusão, que não quer dizer um discurso errado, certo? Mas um discurso construído, né? Sobre, por exemplo, o que acontece depois que você morre. Né? O que acontece depois que a gente morre? A morte é algo muito difícil para nós. O que é um dos papéis da religião? É deixar isso tudo mais agradável mesmo, mais a palavra, né? Palatável, assim, menos sofrido. mais... Né? Então, explicações religiosas para o que acontece depois da morte. Né? Então, não é o fim, a reencarnação, para o recomeço, a passagem, enfim. Explicações ilusórias, fantasiosas. Eu não sei se acontece ou não. Eu digo que ilusórias porque elas são produzidas a partir de uma narrativa, de uma história, uma narrativa, enfim, que faz a gente acreditar ou não nisso. Né? E é a mesma coisa assim que acontece nesse meio político. Eu acredito, e esse que é o problema, eu acredito, né, um ato de fé, né, acreditar que fulano ou ciclano vai fazer alguma coisa e vai mudar tudo, vai transformar, né, como realmente uma mão invisível que simplesmente por ser uma mão invisível vai organizar as coisas. Né? Vai organizar as coisas. Então esse é o primeiro ponto, eu acho que faz com que a gente dependa muito dessas construções fantasiosas e imaginárias para soluções dessas questões difíceis para nós, né? Que é a política, a morte, a sexualidade, enfim, né? Questões que são muito caras para nós e que trazer isso para o campo de uma fantasia ou de uma construção imaginária acalma esse nosso traço de desamparo, né? Esse nosso traço fundamental de desamparo que todos nós vivemos. Na verdade, isso acaba sendo um pouco triste, né? Quando a gente olha principalmente para esse viés político, que é a pauta específica dessa semana, que é o que está explodindo aí no Brasil, a gente vê exatamente, de uma forma triste, exatamente a construção dessa ilusão, e o depósito de todas essas responsabilidades, de todos esses esforços em uma figura maior que deveria surgir como Salvador. Eu gosto sempre de colocar a ideia, né, desse Brasil que gosta dessa imagem do Getúlio Vargas, do caudilho, com o seu cavalo, que vai vir, vai libertar, vai puxar sua espada e vai tornar todos independentes. Como é que fica isso de um ponto de vista individual? Você continua trabalhando na prática clínica, né? Como é que você tem sentido isso nas pessoas no dia a dia? É muito importante isso, assim, porque, na verdade, a intenção, né, de discutir psicanálise, economia e política, ela parte sempre da experiência clínica, né? Você tem uma história com a clínica também e sabe que a gente... a clínica é o nosso... é onde nós ouvimos as histórias, os sofrimentos individuais e a gente pensa a partir daí. Né? A gente não leva a teoria para ensinar ao paciente, não, a gente ouve o sofrimento e a teoria nos ajuda a pensar um pouco isso que a gente está vivendo, né? Pensar esse sofrimento, enfim, dos nossos pacientes. Então,
o meu interesse em estudar isso vem a partir dos sofrimentos que se vê na clínica, os sofrimentos atuais, né? Os sofrimentos atuais, né? Então, então, isso tem tudo a ver. Então, vamos voltando ali. O Jeremy Bentham, quando fala do utilitarismo, ele diz que o utilitarismo vai ser importante a partir de duas frentes, a liberdade econômica e o direito penal. Ele vai dizer também, então, que a questão utilitária, essa maior felicidade para o maior número de gente, vai também proteger as pessoas, né, vamos dizer assim, dos criminosos. E aí tem aquela figura do panóptico que o Foucault vai estudar depois, é do Bentham, né? O Jeremy Bentham cria o primeiro Big Brother, que é aquele local onde eu posso ver todo mundo e quem está lá não pode ser visto, como uma espécie de vigiar o outro, né? Vai estar lá em Vigiar e Punir, do Foucault, isso, uma forma de vigiar o outro, de ter controle do bem contra o mal, essa coisa toda aí que acaba se instaurando, né? Então, isso tudo gera um movimento, né? Que o Bauman vai tratar isso depois, que é assim, o movimento da liberdade é um movimento pendular, a gente nunca pode esquecer isso, que é assim, de um lado está a liberdade, e do outro lado está a segurança. Tá? Se o pêndulo caminha para o lado da liberdade, quanto mais ele se movimenta para o lado da liberdade, mais ele se afasta da segurança. Quanto mais ele se aproxima da segurança, mais ele se afasta da liberdade. Né? Então, quanto mais sorria, você está sendo filmado, não é para te dar segurança, é para te vigiar. Né? Então, assim, nós nos sentimos vigiados nos lugares por um discurso que é um discurso de segurança, mas é um discurso, uma forma de vigiar. Isso cerceia a nossa liberdade. Então, liberdade e segurança não são inversamente proporcionais. Então, ou seja, quanto mais eu jogo o pêndulo para um lado, mais distante eu estou do outro. Né? As pessoas pensavam antes em morar em casas, porque casa dava uma sensação de liberdade. Depois do boom dos apartamentos, não, queremos morar em casa, porque voltar a morar em casa, casa dá mais liberdade. Aí o sujeito vai morar numa casa em condomínio, sobe seus muros, 500 metros, monta um monte de sistema de alarme, câmera que olha todo mundo, que todo mundo está fazendo. Então, mora numa casa, mas uma casa que parece uma fortaleza, né, de sistemas de segurança e tal. Por quê? Porque o sujeito vive com medo, né? Vive com medo. Medo, aquele medo que Hobbes trazia lá atrás, o medo do outro, o medo da invasão, o medo do assassinato, o medo da morte violenta, né? O medo. Então, essa liberdade também, diminuindo, afastando-se da segurança, aumenta muito uma ideia de medo. Com isso, nós temos um sintoma hoje, que é o principal da clínica, Raul, que eu não sei há quanto tempo você está distante da clínica, mas talvez você deve ter uma percepção parecida, que é o da ansiedade. Né? Então, a ansiedade se apresenta hoje como o fenômeno clínico mais conhecido. Por quê? Porque está vinculado a esse conflito irreconciliável que é entre liberdade e medo. Né? Tá, eu quero ser livre, mas quanto mais livre eu sou, mais medo eu tenho. Aí, se eu tenho muito medo, isso tem a sensação de que isso cerceia a minha liberdade. Então, eu não consigo encontrar uma solução definitiva, porque não há realmente, Bauman vai dizer, uma solução definitiva para isso. Então, esse medo, o medo, que é o medo de tudo. E aí vem as questões depois que estão ali no artigo do neoliberalismo, que é a crítica maior que eu faço, que é por quê? Né? De todas as facetas do liberalismo, tínhamos que vivenciar o neoliberalismo, que traz essa exigência da performance, essa exigência do desempenho, essa exigência, o tempo é dinheiro, que você faz de madrugada, você tem que dormir pouco, você tem que acordar cedo, tem que dormir e esse movimento todo oprime o sujeito. Né? Então, hoje a gente tem também uma opressão em nome da liberdade. Né? Que é assim, você é livre para ser quem você quiser, desde que você seja bom no que você faz. Desde que você seja bom. Você é livre para ser bom, para ser o melhor. Não tem desculpas para não ser o melhor. Porque você é livre. Como é que é? Desculpa? Você é livre, desde que seja para viver em todo o seu potencial. Toda a sua força, toda a sua plenitude. É o esgotamento final. O ócio criativo e todos esses discursos que vêm cada vez mais, né? O ócio criativo ainda lá era nosso tempo de faculdade lá ainda, mas hoje essa coisa da performance, da ênfase na performance em todas as áreas da vida, né?
Então, o desenvolvimento do coach, o surgimento, por exemplo, da figura do coach, que é aquele que vai treinar a ser o melhor, né? Então, o atleta do dia a dia, né? Então, assim, não fazer nada, o ócio é vagabundagem, é perda de tempo. Aquilo que se fazia em filosofia lá atrás, né, que a filosofia se fazia no ócio, hoje não pode mais, né? Deus o livre, filósofo é um vagabundo, né? Então, assim, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, o sujeito ele é oprimido em termos disso da liberdade. Né? Um dos lemas lá do liberalismo, né? Depois que é a igualdade, liberdade e fraternidade, né? Que vem lá na Revolução Francesa, enfim, né? O liberté, fraternité, igualité. Tem uma piadinha que diz assim: hoje só é possível se você for cliente personalité, né? Se você não for cliente personalité, você não tem liberdade, igualdade, você precisa. Então, ou seja, essa exigência, esse imperativo da performance, né? Isso também oprime o sujeito, e os quadros ansiógenos, né? Eles aparecem com mais frequência nesse sentido. Medo? Medo de não ser bom, por exemplo, medo de não ser suficiente, medo de, e se eu falar e mandar uma fala errada, e se eu tenho que acertar, como se eu tivesse uma oportunidade, uma chance só, eu tenho que acertar, eu não posso, porque se eu errar, o outro vai estar acertando e vai estar na minha frente. Eu lembro de uma campanha de cursinho, de vestibular, que era um pouco depois da nossa época ali, tal, que um cursinho aqui da cidade fez uma campanha que era assim, a mensagem da camiseta deles é assim: a sua vaga é minha. Então, quem sentava na sala mandava a mensagem para o sujeito de trás, assim: a sua vaga é minha. Né? Então, eu digo assim, para que fique bem claro, a competitividade não é o problema. Né? O problema, assim, que acontece muito no neoliberalismo é assim, a competitividade não é um problema desde que ela seja regida por regras bem claras e que você tenha também a equidade. Né? Agora, o problema é quando a competitividade é a própria regra, quando a competitividade é a própria lei, ou seja, assim, ela mesma impõe as leis, né? Aquela história do que o fim justifica os meios, enfim, o importante é chegar em primeiro, desde não interessa o que eu faço, o importante é prender, dane-se a Constituição, ou seja, essas coisas que onde os fins justificam os meios. Aí você tem problemas muito mais sérios que podem surgir daí, né? Então, eu acho que essa mensagem, né, ela é um pouco perigosa, e a gente tem que sempre ter pelo menos um senso crítico a isso. Né? A gente tem que olhar essas coisas com crítica. Né? Isso não podemos demonizar sempre relações de consumo, tal, mas temos que consumir consciente, por exemplo, uma expressão que se usa muito, consumo consciente, enfim, temos que pensar de uma maneira um pouco diferente. Né? Uma das coisas que faz parte desse espaço contemporâneo que a gente tá vivendo, e isso também é uma coisa global, não é só uma coisa brasileira, é uma ressurgência ou um fortalecimento dos discursos menos conservadores. Discursos que eu particularmente gosto muito, e eu comecei a ouvir punk rock antes de fazer faculdade de psicologia, e acho que antes de começar a ler, eu já lia Chiclete com Banana. Então, esse mundo que, por exemplo, surge dos conflitos ou dos enfrentamentos LGBT, e que batem de frente com o conservadorismo que no Brasil está ligado com muita força a essas oligarquias, a essas famílias tradicionais de sempre. Como é que você vê esses enfrentamentos, por exemplo, de minorias como as minorias LGBT, como esses discursos que tomaram as mídias sociais, e da minha parte são completamente aplaudíveis e têm que ser recebidos e ouvidos, mas como é que você vê, por exemplo, as questões de mulher trans, de homem trans, de gênero, de sexualidade? Como é que você, lá da psicanálise, da filosofia, da psicologia, enxerga esses enfrentamentos sociais contemporâneos? Certo. Bom, primeiro, esses espaços, né, de discussão, esses lugares de fala, eles sempre existiram na história, mesmo que de maneira, às vezes, underground, né, assim, porque não podiam, vamos dizer assim, vir à tona, né, não podia ser um conhecimento que não podia ser acessado pela maioria, né?
enfim, era trabalhado de uma maneira muito, um gueto, assim mesmo, né? E a gente vê que, claro que a gente tem um avanço nesse sentido, com lugares de fala hoje mais estabelecidos, né? Que realmente com mais representatividade, né? Então, é claro que isso é muito importante, né? Fazer com que esse discurso seja levado ao conhecimento da maioria, né? Essas discussões que temos hoje em dia voltamos a ter, né? Nunca deixaram, mas vamos dizer assim, que estão cada vez mais autonomamente sobre o racismo, né? Uma terminologia que se diz muito hoje sobre interseccionalidade, ou seja, não basta você, por exemplo, entender a mulher brasileira e achar que a mulher brasileira, você define tudo com a mulher brasileira. Você precisa pensar, a mulher brasileira negra, por exemplo. A mulher brasileira negra da periferia, né? A mulher brasileira negra. Então, a interseccionalidade permite entender que cada lugar desse tem conflitos próprios, sofrimentos próprios, necessidades próprias, né? E essa é uma discussão que está vindo muito interessante agora, convido todos a conhecerem mais, que é sobre interseccionalidade, né? Que entender que a gente não pode partir de generalizações, a gente tem que entender o que acontece, né? Naquela população específica, com aquelas dificuldades específicas, né? Por exemplo, eu vi de uma das teóricas disso, da interseccionalidade, por exemplo, assim, uma mulher branca, ainda que da periferia, por exemplo, ela não tem a seguinte preocupação, ou não precisa ter a seguinte preocupação para criar o seu filho como uma mulher negra da periferia, que é qual? Olha, filho, você não pode sair sozinho à noite na rua. Tá? Uma mulher branca que não é da periferia não precisa ter esse tipo de preocupação. Uhum. A mulher, a mãe negra da periferia precisa, porque só pelo fato do seu filho estar na rua, ele pode ser confundido, né, por um policial que estaria ali para defender as pessoas, ele pode ser confundido com um bandido e levar um tiro sem fazer nada, só pelo fato de ser um garoto preto da periferia que está andando à noite. Né? Então, ensinar isso para o seu filho é só uma mulher preta da periferia que vive isso, que sabe que ela precisa fazer isso. Isso não está na nossa realidade, a gente não consegue entender isso. E a gente precisa começar a entender isso. Né? Precisa começar a entender que que a comunidade trans, a comunidade ela precisa ter espaço para falar das suas angústias, dos seus sofrimentos. Por quê? Porque todos somos cidadãos, né? Porque todos somos humanos e porque então sabe aqueles discursos contrários a isso que vem, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos, sabe? É um tipo da coisa que realmente não só me entristece, mas me incomoda de maneira muito profunda. Assim, como assim você definir quem merece direitos e quem não merece? Né? Só humano. E outra, qual é o conceito de humano direito? Né? Como assim? Então, essa polarização, essa coisa de colocar bem contra o mal uns contra os outros, né? Elas são assim, muito complexas, sabe? Muito complexas. E a gente precisa levar um pouco mais de luz para essa discussão, democratizar mais essa discussão. Por isso que espaços como esse, como o seu, são muito importantes. A gente precisa levar essa discussão para todo mundo entender, não pode ficar presa ao academicismo, né? Somente as universidades, isso precisa ser democratizado. As pessoas precisam falar mais sobre isso, precisam entender o que é colonialidade, interseccionalidade, identidade de gênero, teorias de gênero e não ideologia de gênero. Né? Porque quando a gente não conhece, quando a gente não tem conhecimento, a gente se abraça em fake news. Né? Por quê? Porque a informação está aí, né, viralizando. Se a gente não tem conhecimento e não tem crítica, a gente vai reproduzir o discurso da ideologia de gênero, por exemplo, sem entender que não existem teorias de gênero que falam de identidade de gênero, não de ideologia. Né? Então, assim, a gente precisa lançar luz a essa discussão para todo mundo, sem exceção, para todo mundo, e desde muito cedo, nossos filhos precisam discutir isso desde muito cedo, porque talvez tenhamos gerações melhores no futuro. Né? Essa é a ideia. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma vereadora de Matinhos, a dona Nívia Gurski, enquanto a gente estava fazendo um aquecimentozinho, assim, antes de entrar no ar, ela soltou uma frase que era
era a visão que ela tinha da política, por exemplo. E assim ela descreveu, por exemplo, assim, o que é política para a senhora? Ela falou assim, é a arte de fazer o outro feliz. E eu achei isso muito legal, porque ela falou isso, ela, uma pessoa que tem sua formação, tem suas, mas ela falou isso do alto, ela não falou isso do alto do mundo, do alto dos livros dela, ela falou isso do alto da simplicidade dela, né? Então, do dia a dia dela, da vida dela, do cotidiano dela, ela reconhecia que fazer política ou estar atuando na polis, estar atuando na comunidade, era a arte de conseguir enxergar o outro, reconhecer quais são as demandas do outro e ajudar o outro a ser feliz, né? E eu acho que a gente perdeu um pouco esse olhar, assim, perdeu um pouco essa capacidade de enxergar o outro, de olhar o outro e ver o que está acontecendo com ele. Literalmente de dar a mão pro velhinho e conseguir ajudar o velhinho a atravessar a rua, assim, parar 2 minutos para ajudar o cego a atravessar a rua. É um exemplo simples, mas que isso se eleva a outras categorias mais severas. E eu queria te fazer uma pergunta de ordem pessoal, se for possível. Porque você sempre foi o meu amigo músico. Como é que está a vida com a música agora que o senhor é doutor em filosofia? Pô, primeiro que não muda nada, a música continua sendo uma grande paixão, né? E olha os tambores ali atrás, né? Olha ali, ó, né? Então, tenho tambores, alguns deles ali, inclusive, são africanos. Tem um que veio de Gana ali. Continuo gostando da música, continuo gostando dos ritmos, continuo gostando do rock, do jazz. Agora estou numa outra praia também. Tá difícil realmente a vida para os músicos trabalharem, né? É claro, é muito difícil você reunir, aglomerar gente, a música, o ambiente musical, ele é um ambiente musical que está diretamente ligado a isso, né? Juntar gente, né? Juntar gente num bar, juntar gente num churrasco que tem um violão ali, juntar gente. E a gente está num momento em que a gente não pode juntar gente, né? Então, a música sofre, né? A música divulgada, tocada, compartilhada, ela sofre um impacto com isso inevitável, né? Então, mesmo que a gente procure se ajudar, enfim, existem movimentos bem interessantes de ajuda, de cooperação aí com músicos, e não só músicos, mas profissionais que estão envolvidos com esses ambientes, né? A gente sabe que a situação está muito difícil, né? E vai continuar por mais um tempo. Agora, a paixão pela música não para, né? Eu posso dizer, né, assim, que eu sou privilegiado por poder fazer coisas, trabalhar com coisas que eu gosto, trabalhar com paixões, né? Nós nos formamos lá em 2000 e desde lá trabalho com a psicologia e nunca foi assim, nunca foi fácil, né? A gente sabe o quanto o trabalho da psicologia nós vemos lá numa época em que era ainda muito nova a ciência, a psicologia, e a gente querer já atender, querer já atuar, assim, jovens como éramos, né? Não era uma coisa simples, né? Hoje ainda não é, mas vamos dizer assim, o caminho que a gente construiu facilita um pouco mais as coisas hoje em dia, né? Mas é um exercício de alimento dessa paixão, né? E a música também me acompanha da mesma época, lá desde a faculdade, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, para mim, assim, da composição, foi com um cachê de música, né? Então, foi antes de qualquer coisa. Então, eu considero uma profissão que eu levo até hoje e que tenho feito menos hoje em função do cenário que a gente está, né? Durante muito tempo eu fui um psicólogo que começou a dar algumas aulas, como eu disse, assim, que você, né, me convidou lá em meados de 2011 ali, e de lá para cá não parei. Hoje eu digo assim, eu sou mais um professor que atende do que um psicólogo que dá aula. Se for ver a minha carga horária hoje na docência, né? Estou coordenando um curso também de psicologia aqui em Curitiba. Hoje, a carga horária com a docência é maior do que a carga horária de consultório, de atendimentos, né? Estou fazendo tudo isso em casa, né? Então, assim, dando aula e atendendo de casa, né? Desde março, o consultório fechado. Mas a música está aí, com uma grande paixão que não pode parar, né? A gente sempre diz assim que a gente, uma vez, né? Assim, uma vez que você conheceu a música, realmente você não
não para mais, né? Você muda a forma, você muda a dinâmica um pouco, mas não para. Então, se eu não estou ouvindo, eu estou batucando na mesa ou estou ensaiando, quando dá, quando voltar, né? Tocando também com os meus amigos, né? Isso continua. Que bacana, que bacana. Fabiano, antes de te agradecer, cara, eu queria te dar o parabéns por por estar trilhando essa caminhada bonita na tua vida, né? A gente se acompanha, assim, às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, já há 20 anos, né? 20 para 21 20 de anos. formado, né? 25, se for ver, 20 de desde o início formado, da uns faculdade, né? 25 anos já. Uhum. 25 anos e você tem sido uma pessoa bonita no mundo, sabe? E eu sou muito orgulhoso da tua jornada, sou muito orgulhoso de ter acompanhado uma parte da tua trilha. Eu espero que a vida te reserve mais experiências bonitas e positivas como as que você tem construído e algumas que nós pudemos construir juntos. E gostaria de agradecer você por ter vindo hoje aqui, por ter participado conosco, por ter ajudado a construir essa. A gente está construindo, eu estou olhando o predinho de lives, assim, né, de gravações sendo acumuladas no YouTube, e eu estou vendo para isso como o meu baú de tesouro de informações selecionadas, de informações de qualidade que eu tenho trazido, escolhidas a dedo para colocar lá, e fico muito feliz, muito agradecido de poder colocar o teu tijolinho também nessa planilha do Excel, nessa parede que o YouTube faz de videozinhos gravados com, nesse programa que é o Conversa Sem Domínio. Te agradeço de coração, cara. Obrigado por ter vindo. Pô, Raul, eu que agradeço. A gente estava conversando nos bastidores, eu fiz questão de dizer isso no começo também. Espaços como esse, eu acho que esse foi um grande ganho que a gente teve nesse período de pandemia, que é também essa democratização da informação, né, por meio digital, embora a gente saiba que nem todos têm acesso, né, a esse conteúdo digital, né, ainda, mas que já ajuda muito, né, na propagação da boa conversa, da boa prosa, da boa informação, né, para as pessoas. A gente precisa tirar um pouco, né, dessa ideia de que política, economia, filosofia, isso é tudo muito difícil, isso não tenho tempo para isso, né? A gente precisa ter mais tempo para isso, sim, né? Porque é disso que nós somos feitos, é isso que nós precisamos para nossa convivência, né, diária, enfim, para nossa sanidade mental, né? A gente precisa ter esse olhar crítico, essa boa discussão, né? Eu acho que a conviver com as diferenças é fundamental. Nós precisamos muito aprender a conviver com as diferenças políticas, sejam elas quais forem, né? Elas precisam ser trazidas para o bom debate, para a boa discussão, e nós somos responsáveis por isso, né? Nós somos responsáveis por isso, todos nós, todas as pessoas são responsáveis por isso, né? Trocar aquilo que é do afeto, do ódio, pela crítica bem feita, né? pelo olhar dos dois lados, pela empatia. A gente precisa muito disso, né? Então, eu acho que nós aprendemos, muitos dos nossos professores nos ensinaram isso lá na nossa época, e a gente sabe o quanto é difícil a gente também poder fazer isso, mas a gente tenta, a gente faz um esforço, né? Porque a gente sabe que isso é necessário, isso é importante, né? A convivência com as diferenças, é isso que faz uma sociedade melhor. Então, estamos precisando muito disso aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas o Brasil precisa muito disso, né? E espaços como esse, assim, que você proporciona, né, sem domínio, da melhor forma, né, assim, no sentido de que aberto a todos os discursos e democratizar essa informação, essa discussão, acho que disso precisa, né? Então eu fico muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso de ter você com meu amigo e estar tá encabeçando esse projeto. Fora a tua história de vida, né, o teu movimento em busca daquilo que são suas raízes, suas origens, né? E aí tenho visto as suas postagens, então assim, fico muito feliz também em ver o caminho que você seguiu e estamos juntos, estamos juntos. Beleza, cara. Obrigado, uma boa noite para você aí, uma boa noite para o pessoal que nos assistiu. E daqui 10 minutos entra no ar o G-Book Política Hoje.
e com ele vai estar o Gabriel Carriconde e o Edilson de Souza para discutir a semana de política no Brasil. Então fiquem ligados, daqui 10 minutinhos nós estamos de volta. Obrigado, Fabiano. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite a todos e todas.